Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. A Heloísa dessa semana traz pra gente um novo espécime de Abelardo, que eu achei maravilhoso, eu achei ótimo, pois o Abelardo dessa semana não é namorado de Heloísa, ele não é seu companheiro, não é seu amante, não é seu lover, ele é seu cunhado. E por que eu acho bom? Temos uma palavra muito dita neste podcast como um todo, que é narrativas, né? Pois temos a urgência, a necessidade de novas narrativas para tudo na construção da história deste mundo, da nossa sociedade, enfim, de tudo. E principalmente de narrativas do ponto de vista das pessoas que foram violentadas, vítimas de situações, né? Dos oprimidos todos, nas situações todas. A gente precisa ouvir o outro lado das histórias que já estavam lá e que nunca foram ouvidas, né? Por isso que essa palavra é muito dita aqui, porque ela faz parte do meu trabalho, né? Novas narrativas, escutar outras pessoas que sejam protagonistas de suas histórias e dos seus pontos de vista e dos seus sentimentos e de suas subjetividades dentro dessas relações. E nessa narrativa, quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, a gente acredita muito fielmente, por várias construções, de que isso está atrelado, amarrado, costurado, cravado somente nas relações amorosas, afetivas, sexuais. E não necessariamente. Essas relações abusivas e tóxicas podem estar em qualquer relacionamento. Qualquer relação pode ser tóxica, abusiva, com dependência emocional ou de validação extrema, né? Então, assim, isso pode estar na relação com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos chefes superiores, enfim, infinitas possibilidades. Só que a gente está acostumada só a pensar nisso enquanto relação afetiva, né? Então, é interessante trazer essa narrativa e desta perspectiva de relação. Outra coisa, quero colocar aqui um asterisco com uma referência que eu sempre trago e vou trazer sempre porque é maravilhosa, que é o videocast ou podcast, você consegue ver nos dois formatos, Reparação Histérica. É feito pela Tati Bernardi, que tudo que essa mulher vira ouro e ela sempre convida mulheres incríveis e pessoas fodas para estarem junto com ela. E desta vez, neste programa, ela chama Manu Cantuária e Miri Lacombe. Duas mulheres excelentíssimas, assim. Então, é sempre aulas. E emoção e riso, é uma alquimia muito doida o que elas fazem ali. Então, sempre trago essa referência e deixo aqui este regalo de dica para você, para quando você quiser, tiver vontade de ir lá e ouvi-las, assisti-las, enfim. E eu, um pouco antes de vir aqui gravar, eu estava vendo este episódio dessa semana que fala sobre mães, sobre maternidade e tal. Tá lindo, 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 lindo. Me emocionei horrores com as três falando de suas relações, assim, com suas mães.
Mas o que quero falar desse episódio, que daí coloca esse asterisco aqui como dica, como referência, que Manu Cantuária, nossa professorinha Helena, maravilhosa, que tem o melhor curso que eu já fiz na minha vida, que é o Vulneráveis Venceremos, ela falou neste episódio dessa semana sobre a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. E dela descreve ali a diferença entre os dois. E foi maravilhoso. Eu não vou saber reproduzir, eu acabei de ouvir, então assim, só tô lançando a dica aqui. Vai lá, escute o episódio inteiro, que é muito bom. E peguem um post-itzinho e anotem ali a descrição dela sobre a diferença entre o tóxico e o abusivo, que eu acho que é ouro nas nossas mãos. Nós que estamos aqui elaborando tanto as relações e todas essas questions, tá bom? Eu e meus infinitos e imensos parênteses. Mas vamos lá, vamos seguir. Outra coisa, outra novidade. Eu estou gravando este áudio, não tão somente em áudio, como em todos os outros episódios, mas eu estou fazendo um vídeo para que eu recrie uma relação com a câmera e com a minha imagem, pois várias questões que em algum outro momento a gente conversa sobre elas. Mas então, se você está me ouvindo, você também tem a possibilidade de me ver, seja pela plataforma que você estiver, pode ser tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. E que beleza, lógico, né? Opa, dei uma mexidinha na câmera, vamos voltar aqui. Eu espero que a luz esteja boa, tá? Porque, enfim, a gente depois joga um bom filtro, né, menina? E fé. Vamos lá. A história da nossa Heloísa dessa semana com seu Abelardo, que é seu cunhado, não seu companheiro, começa no seu aniversário. E Lolo quer comemorar seu aniversário no bloquinho de carnaval. Já, pelo que eu entendo da carta, é um hábito já, assim, um ritual, conhecer uma tradição, né, dela e do Namo, pois ele toca no bloquinho, ela aparentemente ama este momento e quer comemorar seu aniversário no bloco. E, neste Réveillon passado, seu cunhado, Abelardo, apresentou à família sua namorada. E eu vou dar um nome pra ela, pra não ficar chamando ela de a namorada do Abelardo, a namorada do Abelardo. Vou dar o nome de Helena. Porque gosto. Heloísa Helena. Essa breguice aí que a gente vai por aqui pra dar um nominho pra ela não ficar sendo citada como a namorada de tal, tá? E ele tinha acabado de apresentá-la pra família no ano novo. E Lolo foi lá fazer seu papel, né, de boa cunhada e tal. E falou assim, amiga, vai ser meu aniversário. Quero você lá, sinta-se à vontade. Vai ser no bloquinho. A ideia, assim, muita purpurina, cerveja, loucura, bloquinho, meu boy tocando e a gente pulando e se divertindo. É isso, você está mais do que convidada. E Lolo já conhece seu cunhado, né? Já conhece como é a pecinha, assim. Então ela falou assim, pode ser que ele não curta esse programa, tipo assim, ele não faz esse rolê. Mas se você quiser ir, vá, tipo assim, né? Tipo assim, se você quiser ir sozinha, você pode ir, né? Tipo, você não está amarrada, atrelada neste homem. Você pode ir sozinha. Tipo, ela fez uma brincadeirinha assim. Mas falando sério, né? Porque, de fato, você não precisa ir com ele, né? Eu estou convidando você. Então, se você quiser ir curtir esse rolê, seja muito bem chegada. Aí, cadê a bandeirolinha vermelha delas? A gente não precisa pegar essa bandeira e sacudir lá em cima agora. Mas a gente pode fazer um carinho nela dentro do nosso bolso. Só como sabe, um negocinho assim? Por quê? A ação da Helena em relação a esta mensagem e, assim, a reação dela em corresponder este momento ao Abelardo, pra mim, é um sinal de dar uma acariciada na bandeirola vermelha, assim. Porque ela printou e mandou pra ele. E eu acho que talvez, eu acho, é um achismo todo afetado por um monte de baboseira que eu tô fazendo aqui, tá? Que foi numa validação, assim, será que ele ficaria chateado se eu fosse sozinha? E enviou pra ele. E ele ficou ofendidíssimo, ele ficou puto. Só que, né, um homem de valor, um homem conservador, um homem... um abelardão, o que ele fez? Abelardou, né? Porque é isso que ele sabe fazer, abelardar. Ele vai abelardar horrores aqui. Até o final dessa carta, ele dá cada aberdalada que você nem sei falar essa palavra. Enfim, ele ficou chateado com a audácia da Heloísa acreditar que ela poderia colocar essas caraminholas... Gente, pelo amor de Deus, né? Essas caraminholas na cabeça da Helena.
Tipo assim, ficou puto. Tipo assim, né? Helena, olha o absurdo que ela está te dizendo. Essa mulher não tem limites. Ela tem que segurar essa boca. Então, tipo assim, ele já tinha uma imagem da Heloísa que ela era muito boca aberta, bocona de sacola, que ela falava demais. E que falava demais assim, ficava pondo ideia demais na cabeça dos outros, só causava problema quando ela abria a boca. Ele já tinha essa ideia sobre ela, assim, né? Já tinha esse negocinho. Então tá, vamos colocar aqui a situação de conflito. Abelardo ficou chateado com Heloísa. Se ele ficou chateado com a Heloísa, seja pelo motivo que for, não teria ele que ir até a Heloísa e falar assim, porra, Heloísa, não gostei, né? Vamos dialogar sobre isso, porque não gostei da sua atitude, né? O motivo pelo qual ele estava indignado, irritadíssimo, é um motivo questionador? É. Mas vamos lá, vamos devagar, né? Tudo bem. O que ele faz em relação a isso? Ele vai falar com o namorado da Heloísa, o irmão dele, porque ele precisava educar a mulher dele. Porque olha que absurdo essa mulher tava, tipo assim, ponha freios, ponha modo nessa moça. Ela é sua mulher, ela é sua responsabilidade, você tem que educá-la. Porque daí ela fica passando na frente falando, vai ficar feio pra você. E eu não vou admitir que sua mulher, meu nome não é osso, pra ficar na boca de mulherzinha desse tipo. Ficou ofendido e manda tua mulher calar a boca, porque senão o bagulho vai ficar louco. Então tá, essa dinâmica já é bem complicada, né, pra gente dar uma digerida, mas vamos lá. E aí, o namorado de Heloísa, que é o nosso unicórniozinho da vez, que eu ainda vou ter que achar um nome para esses unicórnios, assim, que aparece, que não estão fazendo mais do que obrigação, né? Não estão fazendo mais do que o mínimo. Mas a gente fica, que fofo, tá fazendo, vamos dar um biscoquinho para ele. Ele fala assim, cara, se ligue você, tá ligado? Você tá sendo um babaca, machista, minha namorada fala do jeito que ela quiser, com quem ela quiser. Inclusive, sua namorada, se ela quiser ir sozinha, ela pode. Tipo, eu não tô entendendo qual é a tua, tá ligado? Se ligue, baixa a bola. Fale dela, mas fale baixo. Se posicionou e falou, você tá sendo escroto, tá ligado? E daí, nossa Elua, que até fala assim, né? Graças a Deus, ele me defendeu. Enfim, passou essa situação. Abelardo viu que com o irmão não ia colar. Então, ele veio no privado, falou assim, beleza, você não vai calar a boca porque o meu irmão não vai fazer, então quem vai fazer você calar a boca sou eu, mina. E foi lá no direct dela e mandou uma mensagem agressivérrima, falando horrores, tipo assim, muita merda, e dentre todas as coisas ele lançou uma assim, e você nunca mais me convide pra nada. Porque eu não me misturo com gente como você não me convide pra coisa nenhuma, eu não vou estar em nenhum evento, nem que seja seu aniversário, você tá me entendendo? Você não ouse citar o meu nome no convite pra qualquer evento que seja promovido pela senhora. Se você quiser convidar a Helena, você pode, tá? Tá autorizado, você pode chamar ela, né? Como se ela precisasse da autorização dele pra convidar ele. Mas tudo bem, vamos lá. E não adianta me chamar que eu não vou. Eu achei, assim, bem maduro, né, Abelardo? Olha, graças a Deus, muito maduro, graças a Deus. E falou, e ainda reiterou, né, que você pode chamar a Helena se você quiser, mas eu não vou. E aí, o que acontece com nossa Heloísa? Ela ficou constrangida. E achou de bom tom pedir desculpas. Vou até beber um gole aqui, dá um troço, só um minuto. Porque assim, aí, vou ler tal e qual tá aqui o parênteses que ela fez. Porque sim, eu fui ensinada a ser agradável e pedir desculpa para quase tudo na minha criação machista, infelizmente. Aí, Lulu, a gente vai segurar na sua mão e vai dizer assim, você e a torcida do Atlético Paranaense, né? Do Flamengo, de quem era do Corinthians, você e todas nós, né? Fomos construídas assim. Ai, né? Olha aí. Então, assim, aprenda a pedir desculpas a você também. Eu sei que é um processo tenebroso e difícil, mas estamos aqui para isso. E segurando na sua mão, dizendo que todas nós fomos criadas assim. Né? Quem não foi criado desse jeito é uma curva na estatística. E é um horário vigiar aqui agora, abrindo o meu parênteses como mãe, porque eu tenho que ficar atenta o tempo inteiro pra não, tipo assim, pra eu perceber que eu não estou fazendo isso com a minha filha. De colocar ela em situações de, tipo assim, você é obrigada a chegar e dar oi, beijo e abraço a todo mundo. Não é obrigada a nada. Se ela não se sente confortável, ela não tem que. Ou, peça desculpas agora, porque este adulto ficou ofendido com o que você fez. E assim,
só porque ela negou alguma coisa, às vezes ela não tem que se desculpar de nada. Tipo, não era culpa dela em nenhum momento, né? Às vezes é só a criança colocando um limite. Só que como a gente é criança, criança não tem que querer nada, né? Não foi assim que todas nós fomos educadas. Então, assim, é um horário e vigiar o tempo todo. Complicado, né? Complexo. Mas, assim, todas nós somos Heloísas, né? Enfim, e daí ela pediu desculpas pelo desconforto que ela causou nele, na relação dele com a Helena, bibibi, bobobó, e disse que ela o respeitava. Eu te respeito. Deu a ele o que ele queria, né? Eu socorro. Mas enfim, Lolo, todas nós já passamos por isso, fique tranquila. Em qualquer contexto que for, né? E ele nem respondeu, lógico que não. Por que ele vai responder? Pronto, meu amor, eu tô por cima da carne seca, bebê. Era o que eu queria, me respeite mesmo. É isso, acho bom que me respeite, porque se você não calar essa boca, quem vai calar sou eu. Ai, ai, ai. E ficou por isso mesmo. Beleza. Nisso, ela e a Helena estão conversando ainda ali paralelamente, né? Continuaram o diálogo, tananã, estão conversando no paralelo sobre essa situação e sobre tantas outras. E daí, Lolo recebe o suprassumo da história toda, que a gente não tá sabendo, nem ninguém tá sabendo até agora. De que Abelardo e Helena já namoram há 5 anos. Só que ele só assumiu ela pra família, só contou quem ela era pra galera há 20 dias atrás, né? Hoje estamos em 2025, essa carta foi escrita pra mim em 2024. A data deste aniversário onde tudo isso aconteceu, não sabemos. Mas assim, ele tinha falado dela no Réveillon, né? Foi quando ele trouxe, estou namorando, tal, mas eles já estavam juntos há 5 anos. E daí ela falou, Helena conta pra Heloísa, que ela falou assim, eu cheguei lá no Réveillon, vi todas aquelas pessoas que eu só conhecia de nome, e eu encontrei um ambiente muito diferente do ambiente que ele me contava que era. Porque ele dizia que ele não tinha me apresentado ainda para a família porque a mãe dele era insuportável. E que a mãe dele era controladora, que ela não aceitava tão bem assim, ela era difícil de lidar, que ela não se dava com ninguém, que ela reclamava de tudo, que não sei lá o quê. E que aceitar outras mulheres na família era um grande problema. Então ele queria preservá-la desta relação dificultosa com a mãe. E quando ela chega lá e ela vê a Heloísa completamente à vontade, tranquila, e vê a mãe dele totalmente fora daquilo que ele tinha dito que ela seria, porque ela era uma mulher agradável, ela era comunicativa, ela estava ali recebendo todo mundo, tratando todo mundo bem, ela ficou tipo, calma, pera lá, tá ligado? Tipo, não bateu, esse texto não bateu. Você me falou uma coisa, eu tô vendo totalmente outra. O que tá acontecendo aqui? E daí ela gerou a temida DR. E confrontou o boy, assim, tipo, por que você demorou tanto tempo pra falar de mim pra sua família? Porque eu cheguei ali e não era nada disso. Inclusive, sua cunhada Heloísa estava lá muito bem. Seu irmão já assumiu ela uma cota pra sua família. Tava todo mundo se dando muito bem. E aí, qual que é a fita, tá ligado? Tipo, jogou o boy na parede. E daí, né, amores? Quem que diz? O que ele fez? Abelardou. Lógico, né? Porque ele não sabe fazer outra coisa. Aí, meus amorinhos, aí a gente já pode tirar a bandeirolinha vermelha de dentro do bolso e dar uma limpada na testa, porque o que ele faz? Ele fica exaltado, irritado, ofendido, a pessoa, assim, mais um parênteses aqui bem rapidinho, sucinto, de que eu sei que terapia não é uma coisa acessível para todas as pessoas, ponto, né? Eu não acho que a terapia seja o único caminho possível para uma descoberta de autoanálise. Ponto. Porém, todavia, entretanto, é uma ciência, né? É um caminho, é uma possibilidade, é um mecanismo de entendimento com acompanhamento profissional que é muito eficaz, né? Muito profícuo, assim, para quando a gente tem questões. E todos nós temos questões, né? Eu não faço terapia porque eu não sou louco. Não tem problema. Tá bom, então não assume. Aqui tá um caso gritante de alguém que precisaria muito de uma terapia, porque assim, amor é que desproporcional, meu anjo, e assim, olha o que você trouxe, né? Primeiro que ele fugiu completamente da pergunta dela. Por que você não me trouxe? Por que você não me assumiu? Ponto. Aí ela só desenha a cena, eu cheguei lá, tava teu irmão, tua cunhada, tava todo mundo muito bem.
Se o problema da sua mãe era com a aceitação de outras mulheres, ela aceitou a sua cunhada. Por que ela não me aceitaria? Aqui, eu e você. Você me contou uma história que não bate com a realidade. Estou te questionando. Ele reage como? Não me compare com o meu irmão. Nós somos pessoas totalmente diferentes. Você olha e vire sua língua pra falar de mim. Você não venha me comparar com o meu irmão, porque eu não tenho nada a ver com ele. Trouxe uma questão ali familiar, né? Então aqui, uma terapiazinha cairia bem, tá? Outra coisa, em relação à terapia. Você, que é uma pessoa que depende do Sistema Único de Saúde, onde você vai encontrar amparo psicológico para questões psiquiátricas e psicológicas e comportamentais, é no CAPS, tá, amor? Que assim, o CAPS surgiu da luta antimanicomial? Talvez a minha dicção não me permita falar essa palavra com interesse aí, né, como ela é. Mas assim, contra o manicômio, tá? Porque assim, todo mundo que era você podia estar com cólica e TPM, você era tida como louca, histérica, era internada lá para levar choque. Então assim, quando vem toda uma construção de tirar as pessoas dessa situação, de desmistificar este espaço, nasce um centro de assistência psicossocial, CAPS, onde tem várias coisas integradas lá dentro, como psicólogas, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, bibibibobobó. É um centro de assistência psicossocial, onde tem várias terapias integrativas lá dentro para o tratamento. Então, se você vai pelo SUS atrás de psicólogo, de psiquiatra, de TO, de qualquer profissional dessa área, você vai para o CAPS. Então, parem de ser... Tá? Então tá, obrigada. Fecho parênteses. Vamos voltar aqui. E aí, quando a Helena conta para a Heloísa que foi essa a reação desse querido, a Heloísa começa a entender o comportamento dele com ela. Do porquê que ele ficou assim tão, né, tipo assim, teve uma reaçãozinha meio... Porque ela, sem querer, gerou um insight na namorada dele. E que ele não esperava. E revelou ali uma faceta manipuladora e machista que já vinha de muito tempo. Só que, assim, né, no frigir dos ovos, ninguém estava se atentando, né? Isso não estava se sobressaindo porque ele, né, manipuladorzinho, conseguia fazer os manejos dele ali. E ele já achava que ela era causadora de problemas, que ela falava demais, né? Ele já tinha essa impressão sobre ela. Só que daí ele se viu ali, depois desse chega pra lá, né, que a namorada dele deu nele, ele se sentiu encurralado mais uma vez. E daí ele achou por bem o quê? Culpar a Heloísa, né? Porque, assim, precisa de um culpado nessa história, não serei eu. Ou vai ser minha mãe, ou vai ser meu irmão, e agora vai ser ela, porque ela tá colocando caraminhola na sua cabeça. Beleza. Ela coloca aqui a falta de que a terapia de elaborar os nossos sentimentos faz, né, menina? Tá aí. É isso, a falta de elaboração, né? E ele queria continuar na performance de conservador, mas não ia conseguir, né, mais. E viu ela como responsável por revelar essa faceta perversa e misógina dele. Ok. E que poderia fazer com que ser pilantra no relacionamento já não funcionasse mais, porque ele estava sendo questionado, né? Tô aqui acompanhando a carta dela, por isso que tudo isso. Que agora tô aparecendo no vídeo, né? Vocês estão vendo... Estão me vendo aqui. Como que acontece nos bastidores deste podcast. Enquanto isso, no lustre do castelo, estava Helena e Heloísa, piripipiripiripapapá, né? Que eles chamam de fofoca, a gente fala de trocas de informações para a sobrevivência. E ali, Helena estava verbalizando, contando para alguém, né? Tudo que acontecia. Ela falou assim, cara, ele sempre reclamou muito de problemas financeiros e por isso que a gente não fazia as coisas. A gente nunca tinha viajado juntos, a gente não saía para jantar, ele não me apresentou para a família dele. Que grande estrume, né? Então tá. E que porque ele não tinha dinheiro, tipo, ele sempre vivia nessa... Há 5 anos ele tava nessa merda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Acontece, né, Abelardão? Fazer o quê? Ai. E que por conta disso, Heleninha, querida, estava juntando dinheiro para eles fazerem uma viagem juntos. E ela estava esperando uma data boa para eles irem viajar, né? Tipo assim, vou juntar um dinheiro então pra gente poder fazer uma coisa juntos e nananana. Só que daí, isso, ela não data isso, né? Mas acho que foi, tipo, já tinha sido um tempo que tinha acontecido. E daí, do nada, ela lá, juntando dinheirinho, fazendo caixinha pros dois pra achar uma boa data pra eles irem viajar. E do nada, Abelardo viaja pro Japão. Pro Japão. Lembra daquele Abelardo que foi pra Porto de Galinhas? Esse foi pro Japão, amore.
Aí eu também tava querendo estar nessa crise financeira, né, meu lindinho? Eita, tá nessa fossa indo pro Japão, gato? Passando por problemas financeiros. Eu vou pedir pra você passar uma semana aqui em casa pra você dar uma olhadinha, tá bom? Ai, ai, ai. E assim, diz que ele ficou sabendo, que ela ficou sabendo da viagem uma semana antes de partirem. Diz meu namorado que ela ficou sabendo que ele ia uma semana antes deles partirem. Sei lá, não entendi, ficou confuso. Mas eu acho que talvez o namorado tenha ido junto. Pode ser, sei lá. Bom, enfim. Bom, ela mesma foi tendo os insights terapêuticos dela enquanto essa conversa com a Heloísa acontecia, né? Heleninha tava ali trabalhando, bicha. Juntando Lé com Cré, botando a cabecinha pra funcionar, dando nome pras coisas e admitindo, né? Porque tem muita coisa que a gente já sabe, a gente já tá vendo, mas a gente não admite. Então, conversar com alguém ajuda nisso também. Então, sei lá o que ela decidiu. Desde então, ela sei lá o que ela decidiu. Disse a Heloísa aqui, que ela não sabe qual foi a decisão dela. Mas a vontade da Heloísa era de dizer: corre, bicha, que é cilada, 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 cilada. Ela, corre que é cilada, Bino. Ela colocou aqui em letras altas. Mas achou que não era necessário, porque ela mesma, né, a própria Helena já estava ali pegando o modus operandi do macho, como com quem ela se relacionava há 5 fucking anos, né? Então, assim, será por que ele tava adiando tanto a vinda dela pra perto dos seus, né? KKKKK. Aí, beleza. Passada uma semana dessa história aí do carnaval, nananana, que ela já tinha pedido desculpas para o desquerido, né? Porque, mais uma vez, ela reitera, eu fui ensinada a ser uma menina agradável. E, de novo, seguro em sua mão, Lulu, para dizer que todas nós. Que essa desculpa só serviu para validar o que ele falou dela. Tipo assim, viu como eu tava certo? Até você assegurou que eu estava certo, porque você veio me pedir desculpa. E que o assunto teria acabado. E assim, ela percebeu que assim, passou tudo isso, eu falei, o cara não falou porra nenhuma, tipo, ele não se deu o trabalho de me responder. A minha movimentação só serviu pra empoderá-lo, assim, pra colocar ele no lugar de realmente eu estava com a razão e que ela não teria se posicionado em nenhum momento, né? Mas assim, pedir desculpa já era se posicionar de alguma maneira, né? Mas enfim. E assim, sem ela ter se posicionado no sentido de pedir respeito, né? Esse é o ponto que ela quer trazer. Sem ela ter se defendido, porque só o namorado dela tinha defendido ela, né, pra ele. E ela não tinha, assim, tipo, se posturado, sei lá, né? Essa necessidade de falar assim, escuta aqui, bicho, não vem gritar comigo, tá ligado? Que eu também sei gritar. Você vai dar de dedo na minha cara, eu vou dar com 5 na tua. Fique aí, fique esperto, magrão. Senti isso? Aí, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu mandar uma mensagem pra ele. E daí eu vou ler tal e qual, e ela escreveu aqui, tá? Só beber um gole de um troço, que é a vida da mãe, né, menina? Quinta-feira, aqui é o que eu tô bebendo. Me patrocina? Será que um dia a gente tem? Lolo manda para Abelardo. Agora que se passaram alguns dias do corrido, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Inicialmente, me senti ofendida e magoada com a sua mensagem, mas agora eu entendo que se trata da sua neurose, que claramente você não sabe lidar. Eu pedi desculpas e fiquei preocupada em ter te ofendido e te causado desconforto. E o fato de você não ter se dado o trabalho de me responder, enquanto eu estava preocupada em te confortar, me fez refletir sobre algumas coisas. Eu realmente tinha admiração por você e achava que era uma pessoa madura, esperando que a nossa relação fosse pautada por um diálogo construtivo. Infelizmente, me enganei. Você tem todo o direito de não querer que eu fale sobre você, assim como eu tenho o direito de exigir muito mais respeito, se não o dobro, em relação a mim. Também já se colocou, Heloísa, agora também já veio cravada nas 4 patas. Nunca mais mencione nada sobre mim, nem com seu irmão, nem com ninguém. Porque daí ele já estava aproveitando para deitar e rolar nela, né? Que ela era grande boca de sacola. Especialmente após aquela última situação lamentável, machista e misógina que soou, tá? Como um manda tua mulher calar a boca. Espero sinceramente que você se abstenha de se referir a qualquer pessoa com esse desrespeito, pelo bom convívio de todos com você.
Beijinhos. Respondeu, desta vez, né, ele respondeu, atacando e, obviamente, falando que ela era uma sem noção, que ela deveria ser mais contida, porque ela falava demais. Tipo assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas a gente... O que mais esperar, né? Você acha que a pessoa vai elaborar, vai pensar? Claro que não, ele tá no conforto do privilégio dele. Aí lembra que lá na frente, ele falou a mãe dele como uma pessoa difícil de lidar, não sei o que ela tinha uma super proteção com os filhos, por isso não aceitava outras mulheres, tá. Aí quando a Helena chega, não era bem aquilo. A dona sogra, dona mãezinha, dona coisinha, ficou sabendo do que aconteceu, de todo esse trelelê aí que tinha acontecido, dessa discussão, das falas da Heloísa em relação ao tesouro dela, e bibi. E qual foi o posicionamento de dona sogra, de dona mãezinha, de dona coisinha? Ela falou assim, eu não tenho filho misógino nem homofóbico, e que a família tinha sempre que vir em primeiro lugar. E você... Unicórnio, namorado de Heloísa, também meu filho. Você sabe como teu irmão é. Você poderia ter impedido tudo isso. Você poderia ter segurado tua namorada. Você poderia ter colocado seu irmão no lugar, falado pra ele que ele queria ouvir e pronto, tava tudo resolvido. Nada dessa pataquada tinha acontecido. Ei, meu tesourinho, não se misture com essa gentalha. Não fale dos meus filhos. Ele é péssimo, mas ele é meu filho. E o namorado de Elo, nosso Uni, ele respondeu que ele não estava nem aí para a família. E se a família ficasse reproduzindo narrativas imorais e babacas como essa, sei lá de onde ela tirou homofóbico, mas misógino, ela tinha certeza que ela não sabia o que era. Sabe aquele vídeo assim, o que a senhora acha dos jovens usando Crocs? É um horror. Então, acho que foi mais ou menos por aí. Nosso Uni se posicionou ali mais uma vez, principalmente diante da mãe dele, tipo assim, cara, olha o absurdo que você tá dizendo, meu irmão tá sendo um babaca, você tá passando a mão na cabeça de tudo em nome da família, daí já não dá. Então assim, se vocês, eu quero mais que se exploda todo mundo aqui se vocês continuarem nesse lugar, porque eu não me encaixo nisso. Aí nossa Lolo fica muito contente com seu boy. Ela diz assim, vou ler aqui, o melhor de tudo é perceber e ter certeza da integridade do meu Uni quanto a essas questões, e que não é sobre eu ser a namorada dele, mas que ele defenderia qualquer pessoa que passasse por isso. Isso me fez respeitá-lo e amá-lo ainda mais. Oh, que amor, unis existem, viu, gente? A gente tá aqui, ó, vamos lá, fé, esperança, irmãs. Na nossa cereja dessa história, Lulu nos conta que Helena foi no bloco, tá? Acabou indo sozinha mesmo, encontrou uns amigos lá e se divertiu horrores. Não encontrou Heloísa, não encontrou o unicórnio, mas ela foi mesmo assim, com sua bela fantasia, muito glitter, e se Deus quiser, com muito beijo na boca. Daí talvez, hoje em dia, a Belardo odeie a Heloísa ainda mais, né? Porque Helena, queridas, saiu liberta. Um grande beijo. Fica, vai ter uma leiturinha. Sou Boca, Mariana Félix. Sou boca e por isso incomodo, porque falo, porque rio, porque grito, porque beijo, porque nego, porque digo não, porque invento sim, porque eu sou voz. Sou boca e por isso não me cabem silêncios impostos. Não me cabem os moldes de quem me teme, o que uma mulher com palavra é capaz de fazer. Minha boca é tambor, minha boca é flecha, minha boca é corpo, minha boca é fogo. E se arde em alguém, é porque o incêndio não começou em mim. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.